Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 7. Hebreus 13, a partir do verso 7. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos em Hebreus e, para nossa tristeza, nós estamos chegando ao fim dessa epístola fabulosa. Como eu disse, essa epístola é extraordinária porque ela trata do ministério celeste de Jesus Cristo. Os evangelhos tratam do que Jesus fez na terra. Hebreus trata do que Jesus fez e está fazendo no céu. Se você quer saber o que Jesus está fazendo lá no céu, é só ler Hebreus. Muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus não subiu para o céu, sentou lá e se tornou um preguiçoso, sentado lá no céu. As pessoas acham que Jesus está lá no céu sem fazer nada, um preguiçoso, não atende nossas orações, nos dá força para vencer o pecado. Jesus é um preguiçoso. A epístola aos Hebreus fala o que Jesus realmente está fazendo lá. Jesus é o nosso intercedor, intercede por nós de dia e de noite. Ele é nosso mediador, ele é nosso sumo sacerdote, ele vela por nós como nós louvamos. Então nós vamos continuar com a nossa leitura a partir do verso 7. Nós vamos ver aí alguns deveres espirituais que todo cristão deve observar. O autor ele vai citar aqui alguns deveres espirituais que nós como cristãos deveremos observar para que a nossa caminhada cristã seja proveitosa nessa terra, para que nós não vivamos uma lambança de cristianismo, como é o que nós estamos vendo por aí. As pessoas se dizem cristão, mas estão no lamaçal, vivem uma vida que é uma lambança, nada nela se parece com Cristo. Essa é a maior tristeza de um pregador, essa é a maior tristeza da igreja, essa é a maior tristeza de Jesus Cristo, ver aquela pessoa que se diz ser cristã, mas não ter nada de cristã nela, nada nela se parecer com Cristo. Nós vemos que as Escrituras nos diz que Cristo morreu, que nós somos eleitos para ser conformes à imagem de Jesus. Alguém pode olhar para você e dizer que você é a imagem de Cristo? Alguém vê Cristo em você? Se não, nós precisamos levar mais a sério. Então nós vamos ver alguns deveres aqui espirituais que o autor nos diz para que nós possamos viver de conformidade com a vontade de Deus. Verso 7. O autor ele começa dizendo, lembrai-vos, na verdade ele continua dizendo, porque ele já veio ditando a partir do verso 1, e aqui no verso 7 ele apenas continua ditando, só que aqui ele muda um pouco o contexto, ele muda um pouco o tema, ele trata de deveres sociais, e aqui ele vai tratar de deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranha, porquanto que vale estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Pois nunca tiveram profetos que com isso se preocuparam. Verso 10. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo o sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Até aí, vamos orar e pedir a Deus iluminação para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te rogar, te suplicar iluminação nessa noite. Por favor, ó Deus, nos conceda graça para que nós possamos ouvir a sua palavra, para que nós possamos compreendê-la. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá compreensão, ó Deus, para que nós possamos estar nos seus atos, para que nós possamos ouvir a sua santa palavra. Abra o coração, o entendimento, quebranta o coração de todos os irmãos que se propuseram a vir hoje buscar a sua face, ó Deus, para que todos possam compreender qual que é a sua vontade, para que todos possam colocar a sua vida em dias, Senhor. Assim como o Senhor diz para o rei, coloca as suas dias, o rei Ezequias, coloca a sua vida em dias, porque o seu fim é chegado. Que nós possamos colocar a nossa vida em dias, Senhor, para sempre estar esperando pelo Senhor. E quanto a mim, Senhor, no caráter de pregador, te rogo, iluminação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me encha pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, para que com intrepidez eu possa anunciar a sua palavra e que todos possam ser alimentados, Senhor, pela sua santa palavra. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. Hebreus 13, a partir do verso 7, nós vemos aí as responsabilidades espirituais do cristão. Nós, que somos cristãos, temos responsabilidades espirituais e devemos atentar para ela. Como eu disse, a vida de muitos cristãos são uma vergonha. São uma vergonha. É vergonhoso olhar para muitas pessoas que se dizem cristãs. Eu mesmo vejo muitas pessoas, que se dizem cristãs, mas é vergonhoso falar que aquilo ali é um cristão, porque a vida dela não condiz nada com o que ela ouve, com o que ela diz ser. Quando a pessoa diz que é cristã, espera-se de que ela pelo menos se pareça com Cristo. Mas há pessoas que se dizem ser cristãs que são uma vergonha, elas não têm nada de Cristo. Estão enganando a si mesmos, estão vivendo de conformidade com seus próprios desejos, estão vivendo para fazer as suas próprias vontades, estão longe do propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é que nós cresçamos a imagem de Cristo, e para isso nós precisamos observar a sua palavra. O autor, como nós já vimos, ele escreve essa epístola para animar uma comunidade de hebreus que estavam sendo tentados a deixar a fé e a voltar à sua velha vida. Muitas pessoas hoje também são tentados a deixar a fé e a voltar à sua velha vida. Muitas pessoas são tentadas a deixar a igreja e a voltar a fazer o que ela fazia antes. Muitas pessoas são tentadas a deixar a Cristo para seguir os seus próprios desejos. E é a mesma coisa que o autor está dizendo. Se você deixar a Cristo, você não tem nada. Se nós deixarmos a Cristo, nós não temos nada. Nós não podemos deixar a Cristo. Nós não temos essa escolha. Cristo é tudo para nós. Então nós precisamos viver para Ele. Então é nessa intenção que o autor vai escrever essa fabulosa epístola, que é a Epístola aos Hebreus. Para que eles não deixassem a fé, para que eles não desanimassem, para que eles não deixassem a Cristo. Essa epístola ela é tida como uma das mais importantes epístolas da Bíblia, e ela é conhecida como sendo o quinto evangelho, como eu mesmo já disse, Ela trata da obra de Cristo nos céus. Cristo, ele subiu e ele é o nosso mediador, aquele que faz a mediação, ele é o único caminho que nos leva a Deus, não há passarela para Deus a não ser por Cristo. Não há caminho que te leve a Deus a não ser por Cristo. Não há estrada que te leve a Deus a não ser por Cristo. Não há outra forma de você chegar a Deus, de você chegar ao céu a não ser por Cristo. Cristo é o nosso mediador, ele é o nosso intercedor e ele está intercedendo por nós lá no céu hoje. Por que muitas vezes nós vencemos as tentações? Por que nós somos tentados a odiar, somos tentados a xingar, somos tentados a cobiçar, somos tentados a amar o dinheiro, a prata, o ouro, somos tentados a imoralidade sexual, somos tentados ao adultério, somos tentados à fornicação, somos tentados a muitas coisas e vencemos? Porque nós muitas vezes, a vida do cristão é marcada por lutas, por vitórias e por derrotas, mas muitas vezes nós mais vencemos do que perdemos. Por quê? Porque todas as vezes que nós somos tentados, nós rogamos a Ele, nós rogamos ao Senhor Jesus e Ele intercede por nós, Ele se compadece de nós, Ele nos concede graça de maneira que nós conseguimos vencer. E se nós não estamos conseguindo vencer?
E se eu estou caindo, se eu não estou conseguindo guardar a boca, se eu não estou conseguindo guardar a língua, se eu não estou conseguindo guardar o coração, se eu não estou conseguindo guardar os meus caminhos do mal, é porque eu não estou pedindo, é porque eu não estou orando. A Bíblia diz que o Santo do Santo está aberto para quem quiser, mas o próprio Senhor Jesus diz, só vem a mim quem tem sede. Aquele que tem sede, vem a mim e eu lhe darei que beba água viva. Então, para que nós possamos vencer o mundo, vencer as tentações, vencer o pecado, nós precisamos ir a Ele. A grande questão aqui hoje é, você tem sede? Nós sabemos que sede de água, todo mundo tem, mas eu quero saber se você tem sede de água viva, que é o que Jesus nos oferece. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem vontade de viver, para mim, venha. Aquele que tem vontade de andar nos meus caminhos, aquele que tem vontade de viver uma vida gloriosa nessa terra, porque uma vida gloriosa nessa terra não é marcada pela prosperidade, pela riqueza, não é marcado pelos bens e pela beleza que a pessoa tem. A vida gloriosa nessa terra é marcado pelo que você vive, pela sua vida com Cristo, pelo que você faz para o reino de Deus. Uma vida paupérrima é aquela pessoa que não vive, que não se importa, que não se doa para o reino de Deus. Essa pessoa é um miserável. Pode ter toda a riqueza do mundo, pode ter todos os bens, pode ter a beleza e todas as pessoas, que ela vai ser sempre um miserável, porque ela não tem o maior de todos os tesouros, a maior de todas as riquezas, que é Jesus Cristo. Então essa epístola, ela trata exatamente disso, da grandeza, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo o nosso sumo sacerdote, como sendo o nosso mediador. Aqui no capítulo 13, depois de o autor fazer algumas advertências com relação a alguns deveres sociais, como que os irmãos deveriam lidar com os irmãos e com as pessoas, agora ele vai advertir os irmãos com relação aos deveres espirituais. Nós temos alguns deveres espirituais, a Bíblia nos cita deveres espirituais com os quais nós devemos nos preocupar, com os quais nós devemos observar. Nós temos leis, nós temos regras e devemos viver, obedecer essas leis e obedecer essas regras que a Bíblia nos impõe. Hoje nós veremos alguns deveres espirituais a serem observados por todos os cristãos. E o primeiro dever que é para se observar é que o autor ele vai dizer que nós devemos observar a fé que tiveram os nossos guias espirituais. Ele diz aí no verso 7, ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ou seja, esse é um dever que nós temos, observar e imitar a fé daqueles que tiveram. Os guias aqui são os pregadores, são os pastores que passaram, que pregaram a palavra. Ele está falando aqui para aquela igreja de Hebreus, e a igreja de Hebreus, e aqueles hebreus ali, com certeza eles já tiveram muitos mestres, como ele próprio diz no final aqui, que em breve ele iria ter com eles. Nós não sabemos de quem se trata essa epístola, alguns acreditam que é de Paulo, outros acreditam que não é. Mas ele, Timóteo, iria ter com eles ali. E nós sabemos também que já havia muitos homens de Deus que havia pregado aqui para eles e que já havia morrido. Então, o conselho dele aqui é que a igreja deveria observar a vida daqueles homens que permaneceram firmes em Cristo até o final e imitar a fé que eles tiveram. Olhe para a vida dos seus guias que viveram para Cristo e morreram em Cristo e imite a fé que eles tiveram. Só lembrando aqui que os hebreus eles estavam sendo tentados a deixarem a Cristo e voltar para o judaísmo. Então ele diz que isso é um dever que eles têm de observar a fé dos seus guias, dos seus mestres, dos seus pastores que viveram para Cristo e que morreram em Cristo. Observem a vida deles e permaneçam firmes, imite-lhes a fé. Nós temos muitos exemplos, nós temos o exemplo de Paulo, que nós podemos imitar a fé, nós temos o exemplo de Pedro, que nós podemos imitar a fé, nós temos o exemplo de Timóteo,
que nós também podemos imitar a fé. Nós acreditamos que Timóteo, os apóstolos, Barnabé, todos eles morreram em Cristo. Nós temos muitos outros exemplos, né, que não estão nas Escrituras, mas que nós sabemos, como Agostinho, como Hudson Taylor, como George Miller, muitos homens que viveram em Cristo, viveram para Cristo e morreram para Cristo. Então o autor diz: olhe para aqueles homens, imite a fé que tiveram atentamente, olhe atentamente, com atenção, imitem a fé, imitem a forma deles viver, para que vocês possam seguir o mesmo caminho que eles. Para que vocês possam seguir os mesmos caminhos que eles. Nós precisamos seguir o caminho da fé. Nós precisamos seguir o caminho da fé, porque só o caminho da fé que nos leva a Deus. Ele diz: lembrai-vos dos vossos guias. Olha, observem a vida dessas pessoas. Observem a vida daqueles homens que viveram para Deus. Imite a vida deles. Não imite um cantor famoso. Muitas pessoas gostam tanto, né, de imitar um cantor famoso, se vestir igual a ele, falar as mesmas coisas que ele. Gosta de imitar as atrizes, né, da televisão, das novelas. Gosta de falar as mesmas coisas que ela. Gosta de falar podridão, se vestir como elas. Imitar o jeito de andar, imitar o jeito de falar, imitar as filosofias, né, a cultura, o modo de falar. Gosta de imitar essas pessoas que não são nada. Pessoas que são imorais, que são profanas, que são imundas. O que o autor está dizendo aqui é que nós devemos imitar os grandes heróis da fé. Aqueles homens que viveram para Cristo e morreram para Cristo. Não precisa ser ter feito grandes coisas. O que ele está dizendo aqui é que você não precisa olhar para Paulo e falar: Paulo fez tantas coisas, eu preciso fazer as mesmas coisas que Paulo para que eu possa ir para o céu. Não, o que ele está dizendo aqui é que você deve olhar para aquela pessoa que permaneceu fiel até o fim. Ela não trocou Cristo por nada, ela não abriu mão do Evangelho, da palavra de Deus por nada. A essa você deve observar para que você siga o mesmo caminho que ela. Então esse aí é o nosso primeiro dever a ser observado. Ele diz aí no verso 8, ó: Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. O verso 8 é uma palavra de encorajamento, porque da mesma maneira que eles viveram em Cristo e morreram em Cristo, Cristo foi fiel com eles, mantiveram eles firmes no caminho para que eles pudessem perseverar. Da mesma maneira, Cristo pode fazer e fará com todos nós que observamos o exemplo deles e andar nos mesmos caminhos que eles. Então, Cristo é o mesmo hoje, amanhã e sempre, porque Cristo não muda. Da mesma maneira que Cristo foi com eles, Cristo será conosco, Cristo será com você, se você quiser. Né? Se você quiser permanecer nos caminhos de Cristo, se você quiser andar nos caminhos de Cristo, se você quiser fazer a vontade de Cristo, se você quiser amar a Deus, se você quiser se doar para Deus como nenhuma outra pessoa se doou, Cristo será com você, porque Ele foi com outras pessoas e Ele é fiel, Ele não muda. Se nós quisermos andar com Ele, se nós nos doarmos para andar com Ele, Ele não muda, Ele é sempre fiel. O segundo dever que nós devemos observar aqui é que nós não devemos nos deixar ser levados por qualquer tipo de doutrinas vãs e estranhas. Aqui não fica explícito, do verso 9 até o verso 13, não fica explícito qual era o tipo de doutrina vã, inútil que o autor trata. Mas ele fala alguma coisa aqui com relação a alimentos. E esse modo de falar com relação a alimentos, nós podemos pressupor que ele estava falando ali dos judaizantes, que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas ensinava que para que uma pessoa pudesse ser salva de verdade, ela não precisava apenas ter fé. Ela não era salva apenas pela graça, ela precisava ter fé, mas ela precisava guardar a dieta religiosa, ela precisava guardar o calendário religioso, ela precisava deixar e observar alguns ritos que a própria lei de Moisés ensinava que elas fizessem. Então o autor está dizendo aqui é que nós não devemos dar ouvidos a essas coisas, porque o que importa é saber que nós somos salvos pela graça, unicamente pela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Verso 9 em diante. Então, o nosso dever é não nos deixar enredar por qualquer tipo de doutrina. Ele diz aí, ó: não vos deixeis envolver por doutrinas várias
e estranha, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Então, o que o autor está dizendo aqui é que o que importa é nós termos o coração confirmado na graça. O que é ter o coração confirmado na graça? É saber que a salvação é pela obra de Cristo. É saber que a salvação é pelo mérito do nosso Senhor Jesus Cristo e não é por nossas próprias obras. Então, o que vale, o que importa, é você saber que você é salvo através da obra de Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição. As outras coisas não têm nenhum valor. Aí ele vai falar do altar, né, que aquelas pessoas que servem no altar ainda, no tabernáculo, elas não têm direito ao altar de Cristo. Ele vai dizer aqui agora que quem se preocupa com os rituais da lei, quem está servindo a lei, os judeus, os sacerdotes que servem no templo, que ainda queimam aqueles sacrifícios, que ainda observam que ainda serve aquele altar, eles não têm direito no altar de Cristo. Quem se dedica ao altar do Antigo Testamento não tem direito ao altar de Cristo. Ele diz aí no verso 11, verso 10, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós que somos cristãos temos um altar que aqueles que ministram no tabernáculo, que são os judeus, eles não têm direito de nesse altar. O que o autor está dizendo é que vocês não podem voltar para o judaísmo porque eles não têm parte em Cristo. Cristo é o nosso altar, Cristo é a consumação do nosso altar. Nós temos o altar que todos aqueles que ainda vivem na lei não têm direito nele. E ele vai dizer agora, vocês não podem voltar para eles porque Cristo, vocês não devem voltar para eles, vocês devem ir para Cristo. Assim como aquele animal era queimado fora do arraial porque era considerado pelos judeus como imundo, Cristo também sofreu fora da porta como imundo. Ao invés de vocês voltarem para Jerusalém, saia para Cristo e carregue com Cristo a desonra de Cristo. Ele diz aí nos versos... No verso 11, 12 e 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. O corpo era queimado fora porque era imundo. Os animais tinham o corpo queimado fora porque o corpo era imundo. Verso 12. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Aí ele diz... o conselho, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Lembrando que os judeus não aceitaram Jesus, expulsaram Jesus, o crucificaram fora da cidade, assim como os animais eram queimados fora porque era imundo. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é que vocês não devem voltar para Jerusalém, não devem voltar para o judaísmo. Vocês devem sofrer com Cristo lá fora. Sofra a desonra, sofra o vitupério, sofra com Cristo lá fora. O autor está chamando a sofrer com Cristo. Por quê? Porque todos aqueles que servem ao altar, que servem no tabernáculo, não têm direito a Cristo. Pensa como que isso é importante? Eles estavam querendo voltar para um altar que todas aquelas pessoas que estavam servindo aquele altar não tinham valor no verdadeiro altar, porque só existe um altar. E quando o altar de Cristo foi erigido, quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, o altar do tabernáculo se dissipou, o altar do tabernáculo foi destruído e hoje nós só temos um altar. E todos aqueles que insistem naquele altar, naquele antigo altar da antiga aliança, que insiste no tabernáculo, eles não têm parte em Cristo. Aqui nós vemos algo interessante. Nós não podemos insistir no velho. Muitos judeus estavam insistindo no velho altar. Muitos judeus estavam insistindo no antigo altar, enquanto que o novo estava em ruína. Nós não podemos abandonar Cristo pelas coisas velhas. Nós não podemos deixar Cristo pelo mundo. Nós não podemos deixar Cristo pela velha vida. O que eles estavam fazendo é isso. Eles estavam olhando para trás com deleite. Os judeus estavam olhando para trás e sentindo mais prazer no tabernáculo, no antigo altar, do que em Cristo. É o que muitos cristãos estão fazendo. Estão olhando para o mundo e sentindo mais prazer no mundo, nas riquezas, nos bens,
na prosperidade do que em Cristo. E todos aqueles que têm prazer no mundo não têm parte no altar. É o que Tiago diz: todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Todos aqueles que amam o mundo é odiado por Deus. A pior mentira é aquela que Deus aceita todo mundo, que Deus aceita todo mundo no sentido de que a pessoa viva no mundo e viva com Cristo e viva com Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós sabemos muito bem, todos que são amigos do mundo constituem-se em inimigo de Deus. Então, o que os Hebreus está dizendo é não volte para o velho, não volte para o antigo altar, porque todos aqueles que estão trabalhando naquele altar não têm direito nesse. Todos aqueles que vivem aquela velha vida não têm direito em Cristo. Não dê ouvidos a doutrinas velhas e vãs, a doutrinas falhas. Outro ponto importante que nós não podemos passar sem ressaltar aqui é a questão do filtro espiritual. O autor também está cobrando dos cristãos que eles tenham um filtro espiritual para saber qual que é a doutrina verdadeira e qual que é a doutrina falsa. Como que eu não vou me deixar ser levado por uma doutrina falsa se eu não conhecer a doutrina verdadeira? Porque para pessoas, tem muitos crentes que dizem, né, estando falando de Deus, tá bom. Esse aí nunca entendeu qual que é a doutrina verdadeira. A pessoa que acredita que estar apenas falando de Deus, ela está distante de Deus, porque só há uma doutrina. Ela não sabe qual que é a doutrina verdadeira, porque só há uma doutrina, e a doutrina é o que nós vemos aqui. Só há uma doutrina, que é Cristo morreu para te salvar. E nós só podemos herdar a vida eterna pela graça. Quem não pregar essa doutrina, a doutrina que ele prega é vã, estranha, né? Vã estranha. Então nós precisamos ter um filtro espiritual. Quando você ouvir um falso profeta pregando, você precisa saber que ele é um falso profeta apenas pelo ouvir, porque senão você se deixa levar, né? Nós precisamos saber qual que é a palavra de Deus verdadeira para que nós não nos deixamos levar por ela. Quem tem um filtro espiritual é só ouvir o lobo falando, já sabe, esse é lobo. É só ouvir o mercenário falando, esse é mercenário. É só ouvir o falso profeta falando, esse é falso profeta, porque ele tem um filtro e ele sabe qual que é a doutrina verdadeira, ele não se deixa levar por doutrina estranha e vã. Então esse é o nosso segundo dever que nós devemos observar. Nós não podemos nos deixar levar por qualquer tipo de doutrina. Amém? O terceiro dever do cristão que nós devemos observar é a transitoriedade do mundo. O cristão precisa ver que o mundo é passageiro e que o que nós temos de maior valor é a cidade que há de vir. Nós vemos aí nos versos 14 e 15. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Caraí não é permanente. Belo Horizonte não é permanente. Governador Valadares não é uma cidade que permanecerá para sempre. Teófilo Otoni não é uma cidade que permanecerá para sempre. São Paulo não é uma cidade que permanecerá para sempre. Não há aqui nessa terra uma cidade que permaneça para sempre. Ele diz aí no verso 14, aí ele diz, mas nós buscamos a cidade que há de vir. A cidade que há de vir é a Nova Jerusalém. Essa permanecerá para sempre. Essa permanecerá para sempre. Ele diz, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Nós só conseguimos oferecer a Cristo o sacrifício de louvor se nós tivermos essa visão, a visão da cidade que há de vir. Nós só conseguimos oferecer a Deus sacrifício de louvor se nós tivermos a visão da cidade que há de vir. O que é esse sacrifício de louvor? Ele diz, é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, é o professar verdadeiramente, é o louvar verdadeiramente, é o adorar verdadeiramente de coração, é não apenas falar, mas viver.
Sacrifícios como aqueles do Antigo Testamento não existe mais. Os animais serem cortados e colocados no fogo não existe mais. O que existe hoje é o sacrifício de lábios que confessa o nome de Deus, ou seja, o coração, é a boca que fala o que está cheio no coração de Deus. O coração precisa estar cheio para que os lábios professem, para que os lábios louvem o santo nome. Então, o mundo é passageiro, nós não temos aqui uma cidade permanente, nós não permaneceremos aqui para sempre. O que vale é a cidade que está por vir, a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu como noiva, adornada e ataviada para o seu esposo. Esse deve ser o nosso maior desejo, esse deve ser o nosso maior objetivo, a cidade que desce dos céus. Então, o que o autor nos chama a ver aqui é o quanto o mundo é passageiro. O mundo é passageiro, a vida é passageira, as cidades são passageiras. Amém? Quarto ponto que nós vemos aqui é que o quarto dever do cristão, que o autor cita aqui, é o dever de não negligenciar a prática do bem. Vemos aí no verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Nós que somos cristãos sabemos muito bem que não são por obras que nós somos salvos. Nós sabemos muito bem que não são por obras que nós somos salvos. Porém, um cristão não é um cristão verdadeiro se não andar nas obras preparadas por Deus. Nós fomos chamados para fazer o bem e viver em harmonia com os irmãos. Ele diz, observa duas coisas, a prática do bem e a mútua cooperação. O que é mútua cooperação? É o irmão auxiliar o outro com seus bens. É o que Tiago fala, se você vê um irmão passando necessidade e não ajudar, você não fez nada. Você nem pode dizer que é cristão se tiver um irmão passando necessidade e você não ajudá-lo. Então nós fomos chamados para fazer o bem. Nós fomos chamados para ajudar uns aos outros e fazer o bem sempre que nós tivermos a oportunidade. Então esse é um dever espiritual. Não somos salvos por obras, mas não somos salvos também sem elas. Nós não somos salvos pelas obras, mas Deus preparou obras para que nós andássemos nela. Então é impossível que um cristão seja cristão, mas não ande nas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Inclusive na prática do bem e auxiliando os outros irmãos com seus próprios bens. Um irmão ajudando o outro com o que ele tem. Isso a Bíblia ele conclui dizendo aí, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É a mesma palavra que é usada aqui, né? Nós vemos a mesma palavra que é usada no batismo. Esse é o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, Deus se agrada. Deus se agrada daquela pessoa que faz o bem, daquela pessoa que lembra do próximo, daquela pessoa que ama o irmão e que se empenha em fazer o bem. Então Deus se agrada. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. E aqui nós vemos uma comparação, né, com o sacrifício do Antigo Testamento. Nós vemos um contraste. Aqueles sacrifícios que os judeus, os hebreus estavam querendo voltar para praticar, eles não têm nenhum valor. Deus não se agrada mais deles. Deus não se agrada mais daquele altar. Deus não se agrada mais daquele sacrifício. Deus se agrada dos lábios que louvam Ele de verdade, dos lábios que proferem a sua palavra, dos lábios que vivem para a glória dEle. Deus se agrada da prática do bem e Deus se agrada da cooperação mútua. O irmão ajudando o outro e o amor fraternal. E o último ponto, o último dever que nós vemos aqui é que o cristão deve obedecer os seus líderes e serem submissos a eles. Verso 17, o autor vai dizer, obedecei aos vossos guias. Guias aqui, né, é aqueles que cooperam com Cristo para cuidar do seu rebanho. Jesus fala, ninguém chameis de guia, porque um só é o vosso guia e o guia é o Cristo. Esse guia aqui não está no lugar de Cristo, esse guia aqui é aquele que cuida, aquele que tem a responsabilidade de cuidar
do rebanho de Cristo até que entregue esse rebanho para Cristo. Então ele diz: obedeçais os vossos guias e sejam submissos para com eles. Então o dever que nós temos é de obedecer aos nossos líderes, aos nossos guias. Nós temos esse dever. Ele continua: pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Por que nós devemos obedecer e ser submissos? Porque eles velam pelas nossas almas como quem vai prestar contas delas. É exatamente o que Jesus diz, né? Todos aqueles que pregam a palavra, Deus vai pedir contas a eles. Todos aqueles que estão na liderança, todos aqueles que exercem a liderança, todos aqueles que pregam, que ensinam, Deus pedirá contas. É por isso que o autor diz que a igreja deve ser submissa e obedecer a eles, porque eles velam, eles têm zelo, eles cuidam das almas como quem vai prestar contas. Por quê? Porque ele diz aí, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então ele está pensando aqui no líder, porque quando a igreja é rebelde, o líder, o pastor, o pregador, aquele que está à frente do trabalho, ele faz o seu trabalho, que é pregar, que é cuidar das almas, mas ele faz com tristeza, ele faz gemendo. É dificultoso para ele ver a igreja naquela situação. Ele conclui dizendo que a igreja ser rebelde não tem nenhum proveito para ela. Quando as ovelhas são rebeldes, não tem nenhum proveito para elas. O autor ele chama a atenção da igreja para esse assunto, porque o guia ele tem a missão importantíssima na vida da igreja, que é cuidar das almas que Cristo deu a ele para que ele as supervisionasse até o seu retorno. Então a missão do guia, a missão do pastor, a missão daquele que exerce liderança, ela é importantíssima porque ele supervisiona as almas que Cristo deu a eles até que eles venham. É a parábola que nós vemos da ovelha, né? Jesus diz: qual homem que tendo 100 ovelhas perde uma, não deixa ali as 99 e vai vai buscar aquela que se perdeu. Aquilo é um retrato de Cristo, a igreja, e Cristo tem os seus líderes, tem os seus ministros, tem os seus pregadores, aqueles que cuidam do seu rebanho. Ele supervisiona o rebanho e ele há de prestar contas delas. Quando a igreja obedece aos seus líderes e lhe é submissa, isso facilita o trabalho deles. Facilita o trabalho deles. Quando a igreja é rebelde, os guias gemem, né, para fazer o seu trabalho. E a rebeldia das ovelhas não tem nenhum proveito para a igreja, né? A rebeldia das ovelhas não tem nenhum proveito para a igreja. Nós, como igreja, precisamos obedecer os nossos guias, os nossos pastores, os nossos mestres, porque eles velam por nossa alma como quem tem de prestar contas. Aí nós vemos que o autor chama os hebreus a pisar no seu orgulho. Nós vemos que um dos grandes problemas da igreja de Coríntios era o orgulho, eles não queriam ser submissos a ninguém. Havia um grupo na igreja de Coríntios que dizia que eu não obedeço ninguém, eu não obedeço Paulo, eu não obedeço Apolo, eu não obedeço a Pedro, eu só obedeço a Cristo, eu recebo online de Cristo. Esse era o grupo mais problemático da igreja. Porque os guias eles têm o dever de cuidar das almas de cada um. Tem o dever de cuidar das almas do rebanho de Cristo, das almas que lhes foi confiado. Esse é o trabalho deles. Eu coloquei aqui algumas razões pela qual nós precisamos obedecer os nossos guias, os nossos líderes, os nossos pastores. Eu coloquei aqui algumas questões que vai facilitar. Por que nós devemos ser submissos? Porque a razão da vida deles é cuidar do rebanho de Cristo. E uma ovelha rebelde, ela dá muito trabalho. Então, a razão da vida dos pregadores, dos pastores, de todos aqueles que trabalham para o rebanho é cuidar das ovelhas. Cristo colocou eles, Cristo chamou eles principalmente para esse fim.
Os líderes, eles têm a difícil missão de trazer sempre as ovelhas aos melhores pastos. Essa é uma responsabilidade que o líder tem, de proporcionar sempre o melhor alimento para a igreja. Paulo usa a figura do dispenseiro, aquele que abre a dispensa para trazer o alimento para o povo. Então, a igreja sendo submissa, a igreja obedecendo, ela ajuda muito nessa missão que ele tem. E uma terceira razão aí é que os guias, eles amam o rebanho assim como Cristo. Os pastores que são verdadeiros, né, eles amam o rebanho assim como Cristo. Mas Jesus fala que tem um que não ama, o mercenário. O mercenário, quando ele vê vindo o lobo, o que ele faz? Ele abandona o rebanho e foge. Ele foge porque ele é mercenário, mas o pastor de quem são as ovelhas, ele não foge. Então, o mesmo amor que Cristo tem pela igreja, Cristo proporcionou que os guias verdadeiros também sentissem. Então, os guias amam o rebanho assim como Cristo ama o rebanho. E a última razão é porque quando as ovelhas são rebeldes, os pastores sofrem. Nós vemos que uma ovelha rebelde, ela dá muito trabalho para o pastor. Nós vemos que ela abandonou o redil, né, o curral. Ela saiu, ela foi para os montes, ela foi para as grotas. E ela dava muito trabalho. Nós vemos isso no próprio exemplo de Davi. Davi teve que enfrentar um leão, enfrentar um urso, matar um leão e matar um urso para cuidar daquelas ovelhas. Esse é o que o autor está dizendo, né? Que as ovelhas, que nós como cristãos, como irmãos, devemos obedecer aos nossos mestres porque eles velam pelas nossas almas. Nós devemos ser submissos porque eles velam pelas nossas almas, como quem vai prestar contas. Todos aqueles que estão revestidos de autoridade, eles têm que prestar contas. O próprio Jesus diz, quanto mais te é dado, mais o quê? É cobrado. Mais é cobrado. Então, esse é o último nessa sequência de deveres que o autor cobra da igreja. Amém? Glória a Deus. Nós entendemos muito bem, né? E eu gostaria de finalizar com isso, né? Nós precisamos observar qual que é a vontade de Deus para que nós possamos andar nela. Nós não podemos ser, gente, eu chamo a atenção de novo para todos nós que somos irmãos, que andamos nos caminhos de Cristo, que buscamos andar nos caminhos de Cristo, que nós não sejamos uma vergonha para o seu nome. Que nós não sejamos uma vergonha para o seu nome. Tem pessoas que você tem vergonha, né, em certo determinado lugar, você tem vergonha de dizer que é amigo dela. Quando alguém chega, aquela pessoa importante, chega e pergunta, você conhece fulano de tal? Dependendo de quem a pessoa é, você fica com receio de falar que você conhece, porque você tem vergonha de quem aquela pessoa é. Que nós não sejamos essas pessoas de quem Cristo tem vergonha. Porque muitas vezes nós olhamos para muitas pessoas que são cristãos e temos vergonhas de dizer que elas são cristãos, porque elas não se parecem nada com Cristo. Não tem nada de Cristo na vida delas, elas não andam como Cristo, elas não se vestem como Cristo, elas não falam como Cristo, elas não veem o mundo como Cristo, elas não têm nada, nem um resquício de Cristo. Então nós precisamos buscar a Ele, né? E para muitos que buscam, mas que têm dificuldade, a palavra é que continue a buscar, que continue a insistir, que continue a bater, porque ele diz, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O sujo continuará a praticar sujeiras, e o justo continuará a prática do bem. É assim que o livro de Apocalipse nos diz acerca daqueles que servem a Deus. Todos aqueles que servem a Deus, eles continuarão a buscar agradar a Deus, enquanto que aquele que é ímpio, que é bode, que é o joio no meio do trigo, eles continuarão na prática da sujeira. Eles continuarão na prática do mal. Então nós devemos buscar sempre Cristo, porque Ele é tudo que nós temos. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos para ouvir a sua santa palavra. Muito obrigado por essas advertências, por essa exortação. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor, que o Senhor concedeu a toda a sua igreja para que ela fosse edificada e que ela fosse também quebrantada, Senhor, e que essa palavra possa trazer arrependimento ao coração de muitas pessoas que se perderam no que se refere a fazer a sua vontade, no que se refere a agradar ao seu santo nome. Por favor, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos.